Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui na nossa live. Boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda. Hoje iremos realizar nossa live na noite de hoje. Boa noite, Analice. Paz e luz para todos nós. Fomos convocados hoje pela manhã para realizarmos esse trabalho, em decorrência de que o nosso irmão Claude ele está enfermo, adoentado e sem condições de desenvolver o trabalho na noite de hoje, tanto quanto ontem, que ele teria uma live para realizar com o Merlano Maia e tal, e não foi possível também. Deve estar sendo acometido por essas viroses e espero que ele se recupere o mais rápido possível. Então, já estamos no nosso horário. Boa noite, Eliana Martins. Vamos fazer a nossa prece inicial dos trabalhos. Rogar a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao querido mentor da nossa Casa de Oração e Trabalho, Henrique Salazar, para que nos assista na noite de hoje, ajudando-nos a desenvolvermos o trabalho que não nos pertence, mas sim aos espíritos, e que a mensagem seja transmitida da forma mais simples, sem subterfúgios, sem recursos que possam colocar sofismas na doutrina, sem mistificações, e que todos possam ser beneficiados, não só nós encarnados, aqueles que estão ligados por pensamento, a todos que fazem parte da nossa cidade, das nossas instituições, pelos nossos amigos espirituais, por todos aqueles nossos queridos que já não se encontram mais nesse plano, enfim, pelo mundo a qual nós vivemos e que passa por esse processo de transição, que a espiritualidade possa nos abençoar e o nosso trabalho possa fluir da melhor forma possível, chegando a todos vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos dar por iniciados os nossos trabalhos. Boa noite, meu amigo Jorge Nunes. Boa noite, Dona Maria. Então, nós sempre falamos que não escolhemos o tema nos escolhe. Eu queria trazer aqui, boa noite, meu amigo Braga. Boa noite, paz a todos, Luiz Cláudio. O tema que nos foi designado está no livro Consolador, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Essa é uma edição das antigas, Esse livro eu ganhei em 27 de 3 de 94 da minha esposa e na época amiga Betânia Barros, também da minha amiga Rosicleide Cristina. E esse livro é um livro que nós estamos desenvolvendo, boa noite, Lenice, que nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência no Caminho da Luz. O Cláudio Ivan gosta muito desse livro. E ele se divide em 3 partes, na parte científica, filosófica e na parte ética e moral. Ele se assemelha ao formato do Livro dos Espíritos. Então, o tema que está designado para hoje é aprendizado, que está na segunda parte do livro, na parte que trata das questões filosóficas da doutrina.
uma vez que a doutrina ela é filosofia, ela é a parte religiosa e a parte científica. Ela é um triângulo equilátero de 3 lados perfeitos iguais. E tudo que Emmanuel escreve é digno do nosso respeito, da nossa consideração, porque Emmanuel não escreve coisa ruim. Emmanuel escreve coisas profundas, muito profundas. E se quisermos compreender um pouco da trajetória desse espírito nas suas diversas personalidades aqui da Terra, boa noite, Claudeci. Muita paz para você também. Então, basta nos recorrermos ao livro Há 2000 anos, que trata da vida do senador Públio Lentulus, o livro 50 anos depois, a qual esse senador retorna na condição de um escravo judeu, o livro Renúncia, que lá fala um pouco da personalidade do padre Damião, que foi uma das reencarnações desse espírito, e também recorremos à história da colonização do nosso Brasil, quando aqui vieram os jesuítas, para entendermos um pouco da personalidade do padre Manuel da Nóbrega, que segundo os amigos espirituais foi uma das reencarnações de Emmanuel. Então, depois, 50 anos depois, quando ele reencarna, não mais na condição de uma autoridade romana, mas desde aquele momento em diante, ele sempre vai estar nas suas reencarnações ligados a Jesus de Nazaré. E antes de reencarnar, né, nessa encarnação agora presente, o Emmanuel trabalhou como guia espiritual de Chico Xavier, né, durante décadas, e utilizou da mediunidade de Chico para escrever muitos livros, e livros de um alcance filosófico, ético, religioso muito profundo. Então, Emmanuel, ele falava para Chico Xavier que ele tinha oportunidades de, no plano espiritual, alçar voos para colônias espirituais mais altas, mais elevadas, para estudar o Evangelho. Porque as pessoas às vezes dizem assim, o Evangelho de Jesus, ele se fez materializar o Evangelho, mas o Evangelho não pertence a ele. O Evangelho é uma lei divina, é uma lei universal. O Evangelho é que a boa nova, o amor é o que organiza, é o que governa o mundo. Então, boa noite, Bel. Então, Emmanuel dizia assim a Chico, e é um espírito muito elevado, né? É um dos guias da humanidade, um dos guias do movimento espírita no Brasil, né? Hoje ele está reencarnou, né? E dizia ele que queria trabalhar no campo da educação, né? É muito corajoso, né? E trabalhar na educação no Brasil requer muito amor e muita coragem, porque é um país que, infelizmente, ainda não valoriza, não é de agora, mas de muito tempo, ainda não se valoriza muito o processo pedagógico e educacional do nosso país. Haja vista quem trabalha no setor público, né, da educação do nosso país, para ver quão precário ainda é a nossa educação. Então, Emmanuel, ele pediu para voltar, né, nessa condição, para trabalhar, para promover a educação no nosso país. Seja bem-vindo ele, né? Então, ele falava para Chico, eu quando vou estudar o Evangelho em esferas mais superiores, quando eu volto eu me sinto um crocodilo, né? Porque ele dizia que se encontrava numa condição ainda muito pequena em relação a muitos espíritos que estudavam ou de realmente viver essa prática do Evangelho, né? Boa noite, Aline. Boa noite, meu irmão Claudivan. Dias melhores virão, já estão chegando. Então, no processo de transição planetária a qual estamos passando, nos parece que a Terra
ela recrudesce um pouco, né? Porque nós estamos vendo algumas questões de muita barbárie mesmo no nosso país. Basta a gente não precisa ir para muito longe, basta a gente presenciar o nosso trânsito, né? Quantas pessoas aceleradas, quantas pessoas agressivas, quantas pessoas impacientes no trânsito, né? Por um motivo ou outro já estão estourando, já estão se desequilibrando emocionalmente, querendo lançar o carro de contra o outro carro, né? De sair do carro, de travar brigas no asfalto com outras pessoas. Então, nosso país passa por um processo, o nosso mundo passa por um processo de transição e às vezes nos parece que está recrudescendo, mas é porque realmente o período de transição é isso, é essa mudança, né? Daqueles que querem ficar, daqueles que querem ser brandos e pacíficos e daqueles que realmente ainda querem fazer da terra um quintal para realizar os seus desmandos, os seus desejos, as suas perversões. Mas enfim, Emmanuel traz aqui no livro O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, fizeram essa pergunta para Emmanuel, fizeram várias perguntas para ele, né? O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual. Nós estamos sempre ligados ao nosso passado espiritual. Quando ele faz essa pergunta, a gente entende. O passado espiritual foram as nossas várias personalidades que vivemos em vidas passadas. Então ele diz assim, como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, a maioria de nós nos encontramos em condições expiatórias. Expiar significa, é como fosse uma forma de ressarcir o passado, de quitar-se do passado. A expiação, ela tem um propósito de nos colocar no caminho de volta, no caminho que nos vai levar ao nosso crescimento espiritual. Podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver. Desfazer-se do próprio cadáver, desfazer-se daquelas vivências negativas que tivemos no passado, que é o passado culposo. Nós chegamos aqui com muitos débitos, com culpas, com desacertos, com desatinos, com desencontros, mas também com muitas possibilidades, claro, né? Nós não somos apenas sombra, nós somos luz, de modo a ascender para a vida e para a luz que reside em Deus. A nossa proposta é ascender para a vida e para a luz que reside em Deus. Nós somos criados por Deus, então nós temos o DNA divino. Então todos nós estamos fadados um dia a sermos criaturas angelicais, criaturas de uma perfectibilidade relativa, né? Essa imagem temos-la na semente do mundo que, para desenvolver um embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada enfeitada de flores e frutos. Emmanuel, ele é bem poético, né? Isso é uma poesia pura. Então, a semente, ela é enterrada na terra, ela apodrece, né? Para poder, dali do apodrecer daquela casca, sair o embrião e o embrião brotar e a planta ir em direção ao sol, né? O processo de se alimentar da energia solar, da fotossíntese. Então somos nós. Nós tivemos inúmeras experiências aqui na Terra, isso é notório. A grande questão é que as pessoas acham que as nossas experiências no passado, nós sempre fomos príncipes, reis, nós fomos sempre nobreza, né? Então, se todos nós formos no passado uma personalidade nobre, então vai faltar planeta para tantos reis, para tantas rainhas, para tantos nobres.
Então, lógico que nós tivemos experiências aqui na Terra, tivemos experiências, as nossas experiências no passado, tivemos experiências de poder, tivemos experiência de autoridade, nós tivemos experiências de miserabilidade. Então, tivemos muitas dessas experiências que nós trazemos como arquétipos. Então, se formos olhar, o nosso interior é uma luta constante entre esses resquícios da nossa personalidade, das nossas personalidades ancestrais. Então, se formos analisar bem metaforicamente, o nosso interior é como se tivesse todo estilhaçado, porque são esses resquícios dessas personalidades que gritam dentro de nós. Né? É o orgulhoso, é o avaro, é o egoísta, é o malfeitor, né? É o desobediente, é o indisciplinado, foi aquele que teve condições de intelectualidade e usou mal a sua condição intelectual, né, em favor da humanidade, utilizou-se em favor dele mesmo. É aquele que teve autoridade, mas é a autoridade que passou por cima das pessoas. Então é como se fossem personalidades, essas questões, experiências arquetípicas que estão dentro de nós, que gritam muitas vezes, né, para se fazer presente, né? Então nós temos essa luta diária, né, numa linguagem paulina, entre o homem velho, que foram as experiências passadas, as nossas experiências que não deram certo, malogradas, com esse homem, esse novo Adão, né, que diz Paulo de Tarso, né, esse novo Cristo, né, esse homem novo, né, que a gente está tentando de todas as formas fazer com que ele germine. Então, essa briga entre o homem velho e o homem novo. Agora, é preciso entender que nessa discussão dialética a gente não pode... eu tomei consciência do meu passado, eu tomei consciência que através da doutrina espírita, a reforma íntima me deu essa oportunidade de entender que meu passado é cheio de sombras, que meu passado é cheio de equívocos e que eu tenho que matar esse homem velho. Então é um grande equívoco, porque a gente não pode matar o que é nosso, a gente não pode matar a nossa sombra. O que é que a gente tem que fazer é acolher a sombra e trazer essa sombra para a luz, lançar luz, integrar isso, dar um sentido, ressignificar. Eu fiz isso certo no passado, eu fiz isso, né, eu fui assim, mas hoje eu não sou. Eu acho que isso é o que é o mais importante, né? E de certa forma que consola. Eu não sou mais. Se nós formos nos analisarmos hoje, em comparação a 100 anos atrás, numa encarnação passada, nós estamos muito mais melhorados, porque nós não procuramos fazer o mal hoje, nós não procuramos trapacear as pessoas, nós não procuramos crescer subindo em cima e destruindo, né, o sonho das pessoas. Nós não utilizamos do nosso conhecimento para fazer mal e disseminar mal a ninguém. Então, nós, de certa forma, já estamos numa condição bem melhorada do que há 100 anos atrás. E daqui a mais 100 anos, lá na frente, nós estaremos bem melhor. A inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? A inteligência julgada pelo padrão humano será o resumo de várias experiências do espírito sobre a Terra? É importante a gente entender, que inteligência é diferente de intelectualidade. Intelectualidade também, inteligência e intelectualidade é diferente de sabedoria. A inteligência, ela não é dado através da quantidade de livros que você leu, não é dado através dos títulos acadêmicos que você teve, né? A inteligência é o patrimônio do espírito. Quantas vezes a gente se depara com uma pessoa que nunca foi para a faculdade
e que tem uma inteligência que eu fico olhando, nossa, se eu tivesse a metade da inteligência dessa pessoa, eu estaria ganhando muito dinheiro, porque são pessoas assim de um nível de inteligência muito alto. Isso é patrimônio já das experiências do passado, né? Então a intelectualidade, sim, ela vem com os livros, a intelectualidade ela vem com a escola, ela vem com a vida acadêmica. E a sabedoria, ela está próxima da inteligência, mas a sabedoria é algo muito mais profundo, porque também a sabedoria, ela não é adquirida também pelos títulos de mestrado, de doutorado. A sabedoria é um patrimônio do espírito através das suas várias experiências, que pode se deparar, quantas pessoas humildes, né, que nós olhamos assim, que é um trabalhador do campo, mas quando a gente vai conversar, que traz um ensinamento que a gente se sente tão pequeno, porque tem uma sabedoria tão profunda, né? E o nosso intelecto passa longe muitas vezes disso. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências que nós tivemos em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Uma inteligência profunda, ele não está dizendo intelecto, inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias, através de muito esforço, de muitas existências, de muitas lutas, do sofrimento, ele desenvolveu essa inteligência profunda. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, se ao lado dessa inteligência ele usa o progresso espiritual, que está ligado ao sentimento, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Ou seja, se nós chegarmos a um nível de inteligência profunda, de conhecimento, ao lado de uma evolução comparável, né, semelhante ao nosso crescimento do sentimento, do nosso espírito, então nós com certeza poderemos ter oportunidades de não mais reencarnar na Terra. Foi o caso essa história que todo mundo conhece de Bezerra de Menezes, né? Que é considerado o médico dos pobres, que eu acredito que todo curso de medicina deveria passar o curta-metragem sobre a vida de Bezerra de Menezes, porque muitos nossos irmãos eles vão para a medicina com o intuito de ficar rico, né? E hoje a gente sabe que as pessoas, por mais que trabalhem, sai de um plantão, sai de outro, né? Mas é muito difícil hoje, né, a pessoa enricar. Mas às vezes as pessoas vão para o curso de medicina, não são todos, lógico, tem muitos médicos bons, tanto no SUS como na rede privada, que são verdadeiros anjos, verdadeiras pessoas humanizadas no tratamento para promover a saúde das pessoas. Mas tem uma grande parte, né, dessas pessoas que vão para a medicina, porque é um status, porque eu vou ganhar dinheiro, por isso, por aquilo. E Bezerra de Menezes era aquele médico, né, que não ficou rico, que até o seu anel de formatura ele doou, né, quando alguém chegou precisando, ele atendeu e a pessoa prescreveu os remédios, a pessoa não tinha condições de comprar os remédios. Então ele tirou o anel de formatura, deu à pessoa para que a pessoa pudesse vender e comprar os remédios. Veja que desprendimento, né? Então, Bezerra de Menezes ele desenvolveu de forma tal o intelecto e o sentimento a ponto de que quando ele desencarnou, um espírito missionário, lindos casos de Bezerra de Menezes, tem essa história, um missionário de Maria de Nazaré, como ele tinha uma ligação muito grande, ele era muito devotado a Maria de Nazaré, Celina, né, um espírito ligado diretamente a Maria, desceu das regiões lá espirituais, siderais, e veio ao encontro de Bezerra, e disse assim: Bezerra, pelo seu trabalho na Terra, pelo seu desempenho, pela sua condição espiritual a qual você chegou, hoje você pode desejar ascender planos espirituais mais elevados do que a Terra. Ele olhou assim e disse,
eu quero permanecer ligado à terra enquanto houver dor, sofrimento. Eu quero estar junto dos meus irmãos. Então, esse pedido Celina levou a Maria para que Maria pudesse analisar, e de volta disse, não, você realmente tem a permissão do alto para continuar trabalhando hoje, continuar trabalhando na terra, né? Ele continua trabalhando no movimento espírita, ele continua trabalhando pela unificação do movimento espírita, e Bezerra de Menezes, ele tem atuação, se nós formos analisar no livro Loucura e Obsessão, Bezerra de Menezes, ele se traz comunicações numa casa de matriz africana, e ele se demonstra lá, ele se traveste como um pretinho velho, né, que traz mensagens, né, naquela casa de matriz africana, né, e ele não só trabalha nas casas espíritas, mas ele está levando a mensagem do amor nas casas de matriz africana e outros centros religiosos. Então, Bezerra de Menezes, ele chegou nessa condição aqui que Emmanuel fala, né, de ter as duas asas do conhecimento e do amor. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Às vezes nós estamos desenvolvendo trabalhos para muitos e até para nós pequenos, né, considerado com grandes trabalhos de missionários, mas na realidade nós estamos nos preparando para, em outras encarnações, nós exercermos trabalhos muito mais de uma significação muito maior do que essa, de maior responsabilidade do que essa que a gente realiza. Isso não significa que o nosso trabalho não seja um trabalho digno. Então, quando Jesus, naquela época, olhou para Públio, ele não estava vendo Públio, ele estava vendo o Emmanuel, né? Quando ele olhou o médico, o André Luiz, né, no umbral, ele estava vendo mais na frente o que seria o André Luiz para o movimento espírita, a guinada que teve esse espírito, a coragem e a determinação de dizer, eu saí do umbral, eu fui um suicídio inconsciente e eu desejo crescer. Ele não ficou preso na culpa, essa culpa que nós carregamos, essa culpa do passado. E aí a gente entende muitas vezes, numa clínica de psiquiatria, de psicologia, que as pessoas às vezes trazem uma culpa inconsciente, né? E não sabem que essa culpa é a culpa lá do passado, que a gente não conseguiu diluir isso, a gente não conseguiu se perdoar, e a gente vem com essa culpa, a gente desenvolve um transtorno depressivo, né? Uma tristeza, como se fosse algo que eu não consegui resolver lá no passado. Então, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Perguntaram isso a Emmanuel. Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então, podemos desenvolver inteligência sem estar associado ao sentimento. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, ele traz temas interessantíssimos, como a afabilidade e a doçura, instrução dos espíritos,
o Espírito Lázaro, Paris 1861, fala que nós temos que desenvolver essa questão de sermos afáveis, de sermos doces, né? Doçura, né? Doçura vem de doce, né? De sermos pessoas boas, brandas, benevolentes. Essa é a condição que temos que desenvolver. Aí chega uma pessoa e diz assim: eu não estou apto para seguir o evangelho, eu não estou apto para ser uma espírita. Por quê? A gente pergunta. Não, porque eu não consigo viver o evangelho em toda a sua inteireza, né? Aí a gente diz assim: então você está querendo ser um Jesus, né? Porque só quem vive o evangelho em toda a sua inteireza é Jesus. Então nós estamos nesse processo de buscarmos, né, o crescimento, nos tornarmos pessoas dóceis, nos tornarmos pessoas afáveis. E para chegar nessa condição a qual nós almejamos, nós temos que desenvolver duas coisas que é imprescindíveis para a gente, que é a obediência e a resignação. Eita, coisa né, é um desafio, né? Não é algo muito simples, né? Então, o Espírito Lázaro, mais uma vez, ele diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e resignação. Ser obediente, obedecer às leis, obedecer às normas e resignado para com aquilo que nos chega. Duas virtudes companheiras da doçura. Veja bem, a obediência e a resignação, ela é companheira da doçura. Então o convite é para sermos doces, para sermos afáveis e desenvolvermos a obediência e a resignação. E muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Quer dizer, aí as pessoas vão dizer, os sofistas vão dizer: se você é obediente, você está negando a sua vontade, você deixa de ter vontade, você deixa de ter desejo. E se você está resignado, você está negando o seu sentimento. Então você está sendo uma pessoa, um marionete. Então as pessoas vão dizer isso, né? A obediência é o consentimento da razão. A obediência tem a ver com a nossa razão, com o que pensamos, com o que raciocinamos. E a resignação é o consentimento do coração, é a razão e o sentimento que estão juntos. O conhecimento, a intelectualidade e o sentimento. Forças ativas ambas, essas forças são ativas e elas estão dentro de nós, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O contrário da obediência é a desobediência, a indisciplina, insubordinação, rebeldia. A pessoa que é rebelde, que é insubordinado, ela não vai conseguir desenvolver a obediência, né? O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Então, como dizer, Jesus foi a encarnação disso tudo, da obediência, da resignação, da afabilidade, da doçura. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, conversando com Deus, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Ele não estava ali com medo da questão da morte. Jesus não estava com medo. Era um diálogo profundo entre o governador do mundo e o criador do universo, que nós estamos longe de entender o que acontecia naquele diálogo. Mas Jesus estava vendo não o que ia acontecer ali, naquelas horas, naqueles anos. Jesus estava vendo isso, antevendo isso há milhares de anos depois. Então, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Não era esse medo, não era medo, era se possível. Ele era obediente. Aí você podia dizer assim: mas Deus não pode tudo? Por que Deus não atende a todas as nossas solicitações? Porque nem tudo nos convém, né?
Então, se Deus atender todos aos nossos desejos, os nossos caprichos, como seremos então? Então, Jesus estava nessa comunicação de obediência, de resignação, de humildade. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava antevendo o que iria acontecer há milênios depois, né? Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Aqui a corrupção não quer dizer a corrupção da política. A corrupção significa a questão dos valores em si, né? Fala aqui de Roma, porque Roma representava, é como se Roma representasse a humanidade naquela época. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. Cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício. Então, nossa época ela é marcada também pela uma virtude e pelo vício. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Nós chegamos num nível de intelectualidade jamais vistos. Haja vista que passamos séculos de idade média, né, de muito obscurantismo, mas hoje nós temos um nível intelectual que jamais o homem viu na Terra. Basta ter uma prova disso, a gente vai na internet, lá no Google, se a gente quer pesquisar qualquer coisa, como é que se faz um bolo de macaxeira com recheio de chocolate. Então vai lá no Google, o Google diz tudo, né? Então chegamos nesse nível onde as informações estão condensadas nas redes de internet. Então hoje o homem vai ao espaço, hoje o homem leva o satélite, hoje o homem sigra os oceanos, vai nas regiões mais profundas do oceano com os submarinos para entender a vida abaixo do mar e a vida acima do mar no universo. A atividade intelectual é a virtude da nossa geração e seu vício é a indiferença moral. A nossa terra ainda é muito indiferente com relação à questão da moralidade. Basta a gente analisar uma pessoa numa grande metrópole, se ela estiver chorando e andando numa rua, dessas grandes avenidas, poucas pessoas vão se aperceber que ela está chorando. Então isso é uma indiferença moral. A indiferença moral que a gente ainda vê na sociedade, as pessoas ainda procurando, se comprazem em fazer o mal, em querer destruir a vida das pessoas, em ter lucro em cima de corrupção, em ter lucro em cima do esforço, do trabalho alheio, de tirar a vida do outro para tomar um objeto. Né? Quantos ladrões muitas vezes não roubam e ainda mesmo assim ainda tira a vida, não se contentou em levar o objeto da pessoa, ainda tirou a vida. Então a indiferença moral é o nosso vício ainda. Mas ele diz aqui, né? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade. Veja, isso aqui é uma metáfora também. Em marcha, lhe aplicaremos o látego. O látego é um chicote. Né? Nós não vamos ver os espíritos guias da humanidade aplicando chicote nas nossas... Isso são as nossas opções. E lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Veja, o freio. Uma coisa freia a gente, é o freio. Uma coisa puxa. E outra coisa fura, que é a espora. Veja só. A nossa condição, são as condições que nós procuramos aqui na Terra. Né? Então, se a gente não quer crescer via o amor, a gente vai crescer via dor. Então, vem a duplação do freio e da espora. Quando a gente vai ver um cavalo, né? A gente tá lá, quem já andou de cavalo, eu nunca andei, mas quem tem essa experiência sabe que para parar o cavalo tem que, muitas vezes, puxar, né, o freio, né, para o cavalo parar. E para o cavalo correr, muitas vezes, de uma forma maldosa ali, tem aquelas esporas, né, que fura o coitado do cavalo, o cavalo sai correndo. Um freia e o outro fura. É a condição da humanidade, né?
um freio e a outra é a espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Toda nossa resistência, todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo será de alguma forma vencido pela dor. Porque não queremos mudar pelo amor, então a dor vai transformar os espíritos, a dor vai nos transformar, a dor vai nos transformando. Quem não sente dor? Quem nunca passou por experiências de dor, de angústia, de sofrimento? Eu não estou só falando na dor do corpo, eu estou falando, Braga está dizendo aqui, ambição desenfreada, isso, meu amigo. Essa ambição que não tem freio, né? Utilizando o termo do Evangelho, não tem freio. E esse termo aqui, a gente quando vai para o Evangelho, está muito ligado a Jesus, né? Freio, espora, o meu jugo é leve, né? Jesus estava usando utilizando-se o exemplo daquele instrumento que atrelava o boi à carroça do arado, né? Que prendia os animais ali pelo pescoço, o meu jugo, né? Aquela madeira pesada. Então, o jugo, o freio, a espora. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, a proposta é: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Porque prestarão doce ouvido aos ensinos, né? A docilidade, mais uma vez. Lázaro, Paris, 1863. Então, a condição para sermos, para crescermos, para nos tornarmos pessoas de bem aqui na Terra, é desenvolvermos a obediência e a resignação e sermos pessoas dóceis e afáveis, né? Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? O Evangelho, ele destrinchou isso aqui, né? Nessas duas partes que nós resumimos, né? Da afabilidade, da doçura e da obediência e da resignação. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. A afabilidade, da doçura, da obediência, da resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Então, e de lições na terra, onde Jesus ouve pelo esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho. Ele não está falando o trabalho, não é o trabalho remunerado, é o trabalho da nossa vida, do dia a dia. E de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então o caminho é humildade e amor, afabilidade e a doçura, obediência e resignação. Nós não teremos outro caminho para chegarmos. Se nós não aceitarmos isso, aí vem o duplo freio, né? O freio e espora, né? E o látego ainda, né? Que são as dores que vão assaltar a nossa vida, que vão adentrar na nossa vida, muitas vezes de forma inesperada. E veja que o convite de Jesus é sempre um bater na porta. Jesus, a proposta do Evangelho não é a proposta de imposição. A proposta do Evangelho, ela não entra arrombando a porta das nossas casas e diz, você vai ter que ser assim, né? Sempre um convite e uma proposta de, quando assumirmos a proposta do Evangelho, são verbos de ação, de movimento, né? Então, já diz, né, bater e a porta se abrirá. A gente tem que bater. Ninguém tem esse poder ainda de chegar e mentalizar e a porta se abrir. A gente tem que ter um movimento, bater e a porta se abrirá. Buscar, a gente tem que buscar, as pessoas só querem achar. Buscar e achareis, né? Então, ajuda-te. A gente tem que se ajudar primeiro para que o céu possa nos ajudar.
que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Então, tem pessoas que querem desenvolver essa coisa, né, da intuição, né, que seria um sexto sentido, né, algo que a gente pode antever, algo que a gente pode prever, algo que a gente pode sentir, não com os órgãos do corpo, mas com a questão do espírito. E tem pessoas que têm intuição e dizem assim, eu não queria ter intuição não, porque muitas vezes a gente recebe essas intuições e não são coisas muito agradáveis. Mas assim, nós estamos caminhando para sermos seres intuitivos, seres psir mesmo, né? Sair dessa condição apenas de estarmos atrelados aos 5 sentidos do corpo e desenvolver esse sexto sentido, o sentido do espírito, né? O campo do estudo perseverante, olha, quem quer desenvolver a intuição é isso aí. Emmanuel está dando um recado. O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia. Meditar todos os dias. Não só, a questão não só da meditação, não estamos falando de meditar como os orientais, mas meditar diante de uma, vamos dizer, de uma leitura do Evangelho, quando a gente acorda, ou à noite, quando a gente faz uma leitura, a gente meditar sobre aquilo. O que o Evangelho quis me dizer, né? E às vezes a gente às vezes fica sem entender qual é a relação que tem comigo, mas às vezes para daqui a 1 hora, para daqui a 2 horas, para daqui a 1 dia, a mensagem ela foi dada, né? E a gente tem que prestar atenção a esses sinais. Quando a gente abre o livro, o Evangelho, a gente diz, a gente está abrindo ao acaso, né? Psicologia fala de sincronicidade, não tem uma relação de causa e efeito, mas é uma relação, né? A sincronicidade é estudada hoje pela física, e Carl Gustav Jung falou muito bem dessa sincronicidade. Quando a gente abre o livro, o Evangelho, isso é um processo sincrônico, isso é sincronicidade. Essa mensagem que a gente abriu do Evangelho, ela tem uma ligação direta com o nosso espírito. Não é uma relação de causa e efeito. Como diz os físicos, é uma relação acausal. Não tem causa aí, mas ela tem uma ligação. Quando eu abro o livro, que eu acho que é o acaso, essa mensagem está ligada diretamente com a minha necessidade psíquica, a minha necessidade do espírito. Então, o Evangelho me diz alguma coisa. Ou a Bíblia, quando a gente abre, né, nos Salmos ou qualquer outra mensagem, a gente começa a ler e a gente precisa meditar. O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, quer desenvolver a intuição? Vamos estudar e vamos meditar, né? E vamos nos tornar pessoas afáveis, dóceis, que não vai precisar da espora nem do freio, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Então, dessa forma, nós vamos estar desenvolvendo os pródromos da nossa intuição. Se nós não ficarmos muito intuitivos nessa, mas estamos trabalhando para a próxima, entendendo que a vida do espírito ela é imortal. A gente está nesse corpo, mas vai deixar esse corpo, vai continuar vivendo no outro lado, depois vai voltar nesse corpo, depois volta nesse corpo não, em outro corpo, né? Porque esse registro de Geórgia é só dessa. Na próxima pode ser Antônio, Joaquim, Maria, né? Deve o crente criar, o crente é o cristão, né? Imposições absolutas para si mesmo no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Tem algumas imposições, eu tenho que criar imposições, eu posso criar imposições absolutas para chegar mais depressa à perfeição espiritual? O crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa. De uma só vez. Nessa existência eu quero me tornar um Cristo. Eu posso dizer a você que isso é impossível nessa existência. Você está tendo uma experiência, né, que precisará de outras experiências para você se tornar uma pessoa muito mais evoluída. Numa só existência não dá para
dar conta de todo um passado. Um passado não só de 100 anos, de séculos, né? Porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras e no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem. Veja, prece ativa, que é o trabalho do bem. As pessoas acham que o processo oracional, o processo de prece, é estar o tempo todo recitando. Não! Quando você está no trabalho do bem, você está na prece ativa. Isso é que significa prece para o espírita. Não é estar recitando salmo, não é estar recitando preces feitas e prontas. Que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. É nesse esforço, e nesse esforço a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço do tempo, sem o desalento dos tristes e sem inquietação dos mais afoitos. Jesus falava que o discípulo ele não pode ser maior que o mestre. A gente pode chegar igual, mas eu não posso querer ser maior do que o Cristo, porque o Cristo é o Cristo, George é George, né? Mas ele dizia assim, vocês podem fazer muito mais do que eu faço hoje, né? Se vós tivesses, ele até disse, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe na terra, nós poderíamos fazer muito. Mas essa coisa de querer ser o Cristo, de querer ser um Cristo, de querer ser uma criatura pura em uma única existência, não dá para ser. Porque até por Cristo chegar na condição de espírito puro, Jesus passou por muitas encarnações. Algumas pessoas podem ficar até chocadas, até no movimento espírita mesmo, mas Jesus, para chegar onde chegou, ao governador espiritual da terra, a uma condição de espírito puro, não é um espírito igual a Deus, mas um espírito puro, ele teve que passar por muitas encarnações. E olhe, que veja, que há bilhões de anos atrás, quando a Terra já estava sendo formada, Jesus já era um espírito puro. E falam a espiritualidade que Jesus ele alcançou um processo evolutivo muito mais rápido, porque ele não se deteve nas questões do mal. Assim como também somos nós. Nós podemos progredir muito mais rápido do que muitas pessoas, assim nós desejarmos, se seguirmos o que o Evangelho diz, né? E Jesus é um espírito puro, né? Jesus é um espírito planetário. Jesus, ele é governador espiritual aqui da Terra. Então, existem espíritos ainda numa hierarquia maior do que Jesus. Não fiquem espantados com isso, mas existe um espírito que é responsável pelo sistema solar. Então, existem espíritos numa condição muito mais evolutiva do que aquele que governa o sistema solar. Existe aquele espírito que governa a Via Láctea e assim sucessivamente espíritos numa hierarquia muito mais elevada do que Jesus. Isso não significa que isso é um demérito para Jesus. Jesus é um espírito puro como os outros, mas a responsabilidade que Jesus tem é com o nosso planeta Terra. Ele foi um espírito com a sua equipe que foi responsável pela formação desse planeta. Então, um dia todos nós seremos anjos, como diz a música. Um dia todos nós seremos espíritos puros. Um dia todos nós teremos missões na Terra ou em outros planetas. E um dia, com certeza, nós teremos essa condição de governar um planeta que vai surgir, que vai ser formado. Então, isso é o que é o bacana da doutrina espírita, de sabermos que os anjos não foram criados de uma forma privilegiada, que para chegar na condição de anjo, de arcanjo, né, nós galgamos muitos degraus, muitas existências, muitas encarnações, muito aprendizado, muita dor, muito sofrimento e muito crescimento espiritual para chegar nessa condição de um anjo, de um querubim, de um serafim,
né, de um arcanjo, né, dessa hierarquia dos anjos, que são espíritos puros que chegaram através do esforço de cada um. Então eu queria, nesse momento, agradecer a paciência de todos vocês. O tema é um tema filosófico, porque Emmanuel é muito filosófico, né? Ele tem uma coleção Fonte Viva, que são 5 livros. Esse aqui é o Caminho, Verdade e Vida. Tem o Pão Nosso, tem Vinha de Luz, né? São trechos do Evangelho, a qual Emmanuel faz comentários profundos, e sempre estamos utilizando esses livros, né, nos nossos exórdios, seja no Evangelho, seja na Casa Espírita, de uma profundidade que um tema desse dar a espada simbólica, o cristão e o mundo, ele é conteúdo para uma palestra, de tão profundo que ele faz, de tão profundo que o Emmanuel é em torno das passagens do Evangelho. Pequenos trechos, pequenos versículos que ele desdobra, porque ele tem essa capacidade, porque, como ele já dizia, ele ia para regiões mais superiores, a colônia que ele estudava, que vivia, para estudar o Evangelho em regiões siderais mais evolutivas. Daí a gente entender que o Evangelho não pertence à Terra, não pertence a Jesus. O Evangelho pertence ao universo. Então, agradecer a todos nós, Aline, que Deus nos proteja. Agradecer a todos vocês a paciência de estarmos aqui. Eu sei que hoje seria o nosso irmão, era para ser o nosso irmão Claude, mas por motivos de saúde ele não pode estar aqui conosco, que as nossas preces possam chegar até ele, para que ele possa se revitalizar, se curar o mais rápido possível e voltar às suas atividades laborativas. Agradecendo ao nosso irmão Claudivan também, que estava aqui assistindo a nossa palestra. Quando eu pego o livro Consolador, eu sempre lembro dele, porque ele também gosta muito desse livro, né? E ele sempre nos solicita nas palestras, né, nas nossas palestras, quando eram presenciais, os temas desse livro, né? Então, agradecer a Jesus, a Deus, que é o arquiteto universal, a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, mais sábio, o nosso guia e modelo, a Maria Santíssima, que sempre está velando pelos seus filhos, que ora devotam as suas rogativas ao pé da nossa mãe, a espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes, a Joana de Ângeles e suas equipes, ao nosso querido Henrique Salazar, que está sempre nos dando essa oportunidade, confiando, acreditando na gente e no nosso potencial. A espiritualidade que nos ajudou a fazer esse trabalho, agradecendo a paciência de todos vocês que aqui nos escutaram, que essas vibrações cheguem ao lar de cada um e proteja também a todos os seus familiares consanguíneos, todos os seus amigos, e nos dê a condição de iniciarmos uma semana com muita obediência, com muita resignação, com afabilidade e doçura em nossos corações. Muita paz a todos, que assim seja.